Seja bem-vindo ao mundo marcial. O kickboxing tem muitos estilos diferentes, dos quais os estilos americano e holandês estão entre os mais populares. Apesar de ambos os estilos serem considerados kickboxing, existem diferenças claras entre esses dois estilos de kickboxing que os tornam únicos por si só. Neste vídeo vamos explorar esses dois estilos fantásticos e emocionantes de kickboxing. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kickboxing americano. O kickboxing americano é um esporte de combate híbrido que combina elementos do boxe ocidental com técnicas de chute de diferentes artes marciais tradicionais, como karatê e taekwondo. Surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 como uma forma de competição de karatê, mas sob regras de contato total, sendo um dos pioneiros o lendário karateca Joe Louis. Na época, o kickboxing estava se espalhando como fogo por todo o mundo, então, naturalmente, os americanos criaram sua própria variação, e existem dois subestilos diferentes. Semi-contact é semelhante à luta por pontos no karatê, onde a ênfase está em marcar pontos por meio de chutes e socos em áreas específicas. A ênfase está na velocidade e na técnica, e não na potência. Full contact é um estilo onde os lutadores usam força total para causar dano e nocautear o oponente. O nome real do esporte ou disciplina no mundo dos esportes de combate é Full Contact ou Full Contact Kickboxing. No entanto, o termo kickboxing americano é frequentemente usado como forma de distinguir o esporte de outros similares. Kickboxing holandês. O kickboxing holandês é amplamente considerado o estilo mais popular de kickboxing e também um dos mais emocionantes de assistir. No início da década de 1970, o artista marcial holandês Jan Pleijs viajou para o Japão para dominar este novo esporte de combate chamado kickboxing na Academia Megiro. Jan Pleijs viajaria então de volta para Amsterdã, Holanda, para abrir a Academia Europeia Megiro e começar a ensinar kickboxing de sua maneira única, misturando o kickboxing japonês com técnicas de boxe ocidentais, concentrando-se mais em golpes de mão. Este estilo é agora conhecido como kickboxing holandês e produziu muitos campeões mundiais de kickboxing. O kickboxing rapidamente se tornou o esporte mais popular na Holanda e rapidamente se tornou popular em toda a Europa. Estilisticamente, o kickboxing holandês é essencialmente uma mistura híbrida de técnicas de três artes marciais diferentes: boxe, kyokushin karatê e muay thai. Diferenças entre o estilo americano e holandês. Arsenal de golpes. O estilo holandês envolve golpes como socos, chutes e até joelhadas acima e abaixo da cintura. Eles usam técnicas regulares de boxe e as combinam com trabalho de pés, chutes baixos, chutes altos e ataques giratórios. Os chutes baixos, em particular, são um método muito importante e eficaz que usam para danificar as pernas dos oponentes e limitar seus movimentos. A variação moderna do kickboxing holandês também inclui trabalho de clinching limitado, onde os lutadores podem acertar algumas joelhadas na cabeça e no corpo. O kickboxing americano é muito parecido, mas diferente porque não há golpes abaixo da cintura. Os lutadores não podem usar chutes baixos, o que altera completamente outros elementos, como as posturas de combate e as táticas ofensivas e defensivas. Como resultado, eles dependem mais do uso das mãos e do lançamento de diferentes tipos de chutes altos no corpo ou na cabeça. Qualquer tipo de clinching e grappling é estritamente proibido. Rodadas e roupas. As lutas de kickboxing americano incluem entre 2 e 10 rounds, dependendo da importância da partida. Cada rodada dura 2 minutos e há um descanso de 1 minuto entre cada rodada. O kickboxing holandês, por outro lado, se assemelha muito às regras modernas do K1, onde há 3 rodadas, cada uma com 3 minutos de duração, e há um intervalo de 1 minuto entre cada uma. As roupas também são diferentes. Os praticantes de kickboxing americano usam calças compridas, botas e luvas de boxe totalmente acolchoadas. Os praticantes do kickboxing holandês usam shorts e luvas de boxe acolchoadas e competem descalços. Ritmo e agressividade. As lutas de kickboxing holandês têm duração mais curta, então os lutadores geralmente não precisam se preocupar muito em gerenciar seu cardio, muitas vezes resultando em ação rápida de ambos os lutadores.
Além do alto rendimento de golpes, os lutadores do estilo holandês também são mais agressivos em sua abordagem, e tendem a lançar com mais força e perseguir a finalização. Os kickboxing americanos dependem principalmente de acertar chutes de longo alcance à distância. O conceito é fortemente influenciado pela luta de karatê, por isso os lutadores dependem principalmente de acertar golpes com velocidade e alta precisão em vez de usar força total, o que torna esse estilo menos agressivo. Postura e movimento. A postura também é muito diferente. Devido à falta de chutes baixos, os praticantes do estilo americano geralmente ficam em uma postura lateral com a perna dianteira estendida para frente porque sua perna dianteira não está em risco. Isso também permite que eles confiem mais no trabalho de pés e nos ângulos para defender ou atacar. Os praticantes do estilo holandês precisam se preocupar constantemente com os chutes baixos, que podem danificar rapidamente as pernas e limitar sua mobilidade. Assim, os praticantes do estilo holandês ficam em uma postura mais quadrada, com os quadris voltados para frente, o que limita seus movimentos até certo ponto. Semelhanças entre o estilo americano e holandês. Os estilos americano e holandês de kickboxing são conceitualmente muito semelhantes e compartilham mais do que algumas coisas em comum. Técnicas de golpes. Ambas as disciplinas colocam muita ênfase nas técnicas de golpes de mão originadas do boxe. Eles usam praticamente os mesmos socos do boxe ocidental, como cruzados, jabs, uppercuts e diretos, para criar combinações, e raramente usam qualquer outra técnica não convencional de golpes com as mãos. Os lutadores do estilo americano são um pouco mais avançados neste segmento porque conseguem colocar mais peso nas pernas dianteiras, devido à falta de chutes nas pernas, o que lhes permite lançar combos de boxe com melhor técnica e mais potência. Chutes altos. Os chutes altos estão entre as técnicas mais poderosas e são muito importantes em ambos os estilos. O estilo americano enfatiza mais esse aspecto porque os únicos chutes permitidos são, na verdade, chutes altos. Mas os lutadores holandeses também usam os mesmos chutes altos, como os chutes circulares que você vê no estilo americano, para atingir o corpo ou a cabeça dos oponentes, junto com chutes frontais, chutes giratórios e muitos outros. E a forma como eles executam e acertam esses chutes com o pé em vez da canela também é a mesma. Formato da competição. O formato da competição também é o mesmo. Em ambas as modalidades, os lutadores competem dentro do ringue de boxe quadrado, e as lutas são divididas em rounds. Há 3 juízes sentados em cantos diferentes do ringue, avaliando e pontuando a partida, e um árbitro controla a ação dentro do ringue. Kickboxing americano versus kickboxing holandês. Quem ganha? Se 2 praticantes lutassem entre si usando apenas seus respectivos estilos, o kickboxing de estilo holandês provavelmente venceria devido ao seu arsenal adicional de chutes baixos. Embora ambos os estilos utilizem combinações de socos e chutes altos semelhantes, são os chutes nas pernas do kickboxing estilo holandês que lhes dão uma vantagem definitiva neste confronto estilístico. Os praticantes de estilo americano podem não ser proficientes o suficiente para lidar com ataques de chute baixo, dando ao praticante do estilo holandês uma vantagem em uma partida 1 contra 1. Durante uma luta, os lutadores de estilo americano ficam em uma postura de lâmina larga, o que permite que os lutadores holandeses comecem a atacar a perna dianteira dos lutadores de estilo americano imediatamente. Um lutador que não condiciona as pernas e não treina para absorver esses golpes cairá no chão de dor ao receber 2 golpes fortes. Isso não quer dizer que o kickboxing americano seja inferior, significa apenas que o kickboxing ao estilo holandês tem mais armas para escolher, o que levaria a uma vitória mais provável do que o kickboxing ao estilo americano. No mundo do kickboxing, os estilos americano e holandês estão entre os mais populares, cada um com pontos fortes e fracos. O que melhor se adapta ao praticante depende de suas preferências pessoais. O estilo holandês é mais popular e bem estabelecido em todas as partes do mundo, enquanto o estilo americano é praticado principalmente nos Estados Unidos. Além disso, o estilo americano coloca mais ênfase na técnica, especialmente na variação semi-contato, que é muito popular entre os iniciantes porque lhes permite desenvolver a técnica adequada, enquanto o estilo holandês também é técnico, mas é um estilo muito mais difícil e agressivo no geral. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal.
Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.